Muito bem-vindo a essa jornada rumo ao encontro da sua satisfação pessoal, rumo ao encontro da sua essência de viver uma vida mais leve, com mais motivação, mais alegria de viver, mesmo com todos os obstáculos que aparecem e parecem querer te impedir de enxergar as infinitas possibilidades de ser feliz onde estiver, realizada na sua vida no momento presente, abrindo possibilidades de um futuro mais próspero. É uma honra ter você aqui comigo. Mas antes da gente falar o porquê da gente ficar insatisfeita, mesmo tendo uma vida bacana, eu queria me apresentar. Eu sou a Tassi, sou uma pessoa que hoje vive a prosperidade e a abundância na minha vida. Eu entendi o sentido da vida, o porquê das situações desafiadoras aparecerem para mim. Eu aprendi a trabalhar e ressignificar os meus medos, as minhas inseguranças. Eu me tornei a minha melhor versão e hoje eu sou um canal de auxílio para mulheres que se encontram sem clareza de sua missão, sem clareza do seu propósito de vida, sem noção de como recomeçar uma nova jornada, de como empreender em si mesma para ser a mulher potente, original e única que já é, mas que está escondida por conta de seus medos, crenças, julgamentos, paralisia, insatisfação com a vida que está levando. E por que hoje eu faço isso? Deixa eu contar um pouquinho da minha história para você entender o porquê hoje eu faço o que eu faço e como eu redescobri e floresci a minha missão e propósito antes de a gente começar essa jornada. A minha infância foi marcada por muitas dores. Eu vim num momento muito conturbado emocionalmente na vida dos meus pais. Por ser mais nova, eu sempre fui comparada com minha irmã mais velha e com uma prima que eu tinha, porque era a maneira mais fácil de lidar comigo no pensamento da minha mãe. Então, desde pequena, eu me sentia rejeitada pela minha mãe e abandonada por ela, porque eu não podia ser eu mesma. Dos 8 aos 11 anos, eu perdi 3 grandes referências na minha vida. Minha avó materna, meu avô paterno e meu pai, que era a pessoa que me enxergava e me respeitava exatamente como eu era, né? Então, imagina o baque que eu tomei ao longo desse tempo. Eu não tive um suporte emocional para poder aliviar esse sofrimento, né? Cada um da minha família vivenciou o luto de uma maneira muito diferente, foi cada um por si. Claro que essa ferida emocional permaneceu em mim e eu procurava auxílio nos meus estudos, nas minhas profissões, nos meus amigos. Por muito tempo eu fiquei com essa insatisfação, né? Eu fiquei procurando essa satisfação e eu não encontrava. Eu me sentia frustrada, desmotivada, cada vez mais. A dor continuava, então acabou desencadeando numa depressão e síndrome do pânico. Mas lá no fundo eu ouvi uma mensagem. Era como se Deus, a energia divina, o cosmos, o universo, os deuses, como queira chamar, me dissesse assim: você está procurando fora, mas a cura vem de dentro de você. E foi assim que eu entendi que eu precisava me conhecer e me buscar. Então eu mergulhei fundo no autoconhecimento e eu fui juntando cada pecinha que faltava em mim. Foi então que eu comecei a olhar para as minhas dores não mais como vítima, e sim como observadora. A pessoa responsável por ressignificar as minhas dores em recursos. E foi assim, ao longo de mais de 13 anos envolta nesse mergulho, como aprendiz, que eu encaixei a última peça do meu quebra-cabeças. E hoje eu sou a Tassi realizada pessoal e profissionalmente, com uma família linda, com relacionamentos saudáveis familiares e profissionais. Eu reencontrei a minha missão, que é a de levar o autoconhecimento a você que está desmotivada, sem saber o que fazer da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Mostrar o caminho para viver uma vida muito mais harmônica, mais saudável, mais em paz com você mesma, com as pessoas e com o mundo, através dos meus conhecimentos, vivências e experiências como coach e como terapeuta na abordagem integral. Eu sou criadora da Jornada do Autoencontro e eu vou te contar sobre essa jornada no finalzinho desse vídeo. Eu falei que ia falar só um pouquinho da minha história, né? Acabei falando demais, mas era necessário para você entender o porquê que eu faço o que eu faço com tanto amor, com tanto prazer e tanta dedicação. Então vamos voltar ao assunto principal, que é porque mesmo com tudo que a gente tem, mesmo que tudo pareça perfeito externamente, a gente sente, né, essa insatisfação pessoal constante. Vamos falar sobre essa insatisfação? Por que lá no fundo parece que alguma coisa falta na nossa vida? A sensação de que falta algo, né, para ser mais feliz, permeia a sua vida? E mais importante, como lidar com essa insatisfação? Como é possível se satisfazer com a vida? Eu te convido a prestar atenção e acompanhar comigo esse conteúdo para você entender tudo isso. Uma pesquisa feita pelo Ibope em 2016 mostrou que a satisfação do brasileiro com a vida é a menor desde 1999. Empresas de recrutamento profissional relataram esse ano que mais de 92% dos brasileiros se encontram desmotivados e insatisfeitos nos seus trabalhos.
A Universidade do Estado do Rio de Janeiro relatou em suas pesquisas também este ano que os casos de depressão quase dobraram e os casos de ansiedade e estresse cresceram em 80%. A ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, destaca a importância de se aumentar investimentos em serviços de saúde mental por conta dessa pandemia. Então aqui vai a primeira reflexão. Quando a gente é criança, a gente quer ganhar um brinquedo novo, não é? Quando a gente ganha o brinquedo, logo a felicidade vai embora, porque a gente passa a desejar outro brinquedo. Quando a gente é pré-adolescente, a gente quer entrar na adolescência o mais rápido possível. Quando a gente está no ensino médio, a gente quer entrar o mais rápido possível para a faculdade. Quando a gente se forma, da faculdade, a gente quer arranjar um grande emprego. E aí, quando a gente arranja esse emprego, a gente quer uma promoção. E com a promoção, a gente quer comprar um bom carro, uma casa dos sonhos, viajar para o exterior, presentear os parentes. E aí, quando a gente já está mais velho, a gente lembra do tempo que a gente era mais jovem. E a gente pensa como seria bom voltar para a juventude, não é mesmo? Mas lá na juventude, a gente queria envelhecer. Percebe? E depois? O que nós queremos? Aliás, porque sempre existe um depois. Se você sente insatisfação com a sua vida, saiba que você não está sozinha. Não é um privilégio das mulheres, nem dos brasileiros, mas de todos os seres humanos. Mas afinal, por que nunca estamos satisfeitas? Existem algumas respostas para essa pergunta. Então eu vou te dar cada uma delas. A primeira é o mito da felicidade. No livro Mito da Felicidade, a filósofa Jennifer Michael Hatch afirma que experimentamos diferentes tipos de felicidade, mas muitas vezes elas não se complementam e até entram em conflito. Por exemplo, você quer ser bem-sucedida na carreira, não é? Na vida amorosa, na saúde, nos seus relacionamentos sociais. Mas na maioria das vezes é difícil conciliar tudo ao mesmo tempo e você acaba pendendo mais para um lado do que para o outro. Para que você seja bem-sucedida no trabalho, é preciso dedicar muitas horas, deixar de lado os amigos ou até viagens de férias com seu companheiro ou companheira, não é mesmo? Por isso se torna difícil ser simultaneamente feliz em todas as áreas da vida. Quando a felicidade em uma área da vida aumenta, a outra abaixa. São essas partes incongruentes que geram insatisfação com a vida, a sensação de que nos falta alguma coisa. 2. Princípio de Poliana. Psicólogos identificaram um conceito chamado princípio de Poliana. Segundo o princípio, nós lembramos mais das informações agradáveis do que das informações desagradáveis do passado. Claro que existem exceções, tá? Então eu vou dar exemplos aqui. Quando eu era criança, era tudo tão bom. Quando eu estava na faculdade, a vida era maravilhosa. Quando eu morava em tal lugar, eu era mais feliz. Quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo. Ou seja, você pode lembrar que quando você estava na faculdade, você tinha muitos amigos, E a sua única preocupação era passar de semestre e aproveitar a vida, Mas você se esquece que você tinha pouco dinheiro, nenhuma liberdade financeira, passava horas dentro de um ônibus ou carro, dividia a casa com amigos em república ou pensionato, ou tinha que seguir as regras da casa dos seus pais, não é mesmo? 3. Facilidades e escolhas. Para Eugênio Mussac, que é médico, escritor e professor, a insatisfação é uma característica que se encontra na origem do desenvolvimento humano. Para Mussac, a insatisfação é positiva, porque fez o ser humano se movimentar para evoluir, e eu acredito muito nisso. O problema é que, com todas as facilidades do mundo moderno que temos hoje, os padrões de satisfação se elevaram demais, e a nossa exigência de satisfação aumentou drasticamente. E todas as facilidades também nos permitem fazer muitas e muitas escolhas, o que drena nossa energia. Para o psicólogo Barry Schwartz, autor do livro Paradoxo da Escolha, mais é menos. Para Barry, que também abordou o assunto em uma palestra no TED, quanto mais escolhas você tem, mais paralisado e infeliz você se sente. Como dizia o vocalista chorão da banda Charlie Brown Jr., cada escolha traz uma renúncia. Só que no mundo atual, para cada escolha que a gente faz, a gente renuncia a centenas de outras. E isso gera insatisfação. 4. O ponto de equilíbrio da felicidade. A felicidade tende a estagnar em um ponto de equilíbrio.
É isso que a teoria da adaptação hedônica sugere. A adaptação hedônica é uma tendência que o ser humano tem para retornar rapidamente a um nível de felicidade relativamente estável, apesar de acontecimentos extremamente negativos ou positivos que possam ocorrer. Por exemplo, ganhar na loteria ou sofrer um grave acidente, por exemplo, por mais incrível que pareça, são eventos que não alteram o nível de felicidade de uma pessoa a longo prazo, em função da adaptação hedônica. Os seres humanos tendem fortemente a manter um nível médio de satisfação na vida, independentemente dos eventos positivos ou negativos. Nós sempre retornamos ao nível mediano de felicidade. 5. Esteira hedônica. Outro fenômeno que gera insatisfação com a vida é a esteira hedônica, o conceito modificado da adaptação hedônica baseado na idealização da felicidade futura. Os desejos nunca acabam. O salário maior vai gerar satisfação. O carro do ano vai gerar satisfação. O apartamento novo vai gerar satisfação. Mudar de cidade vai gerar satisfação. A viagem dos sonhos vai gerar satisfação. E assim por diante, não é mesmo? Só que quando a gente concretiza um objetivo, o prazer da conquista rapidamente passa. E a insatisfação volta como sempre. Então, você sempre coloca mais o objetivo futuro que teoricamente te fará mais feliz. Mas quando você chega lá, a mesma coisa acontece, não é mesmo? A gente está sempre visando outro prazer futuro que teoricamente nos trará felicidade. Imagina um hamster dando voltas numa rodinha. É mais ou menos isso que acontece conosco. 6. Como lidar com a insatisfação com a vida? Entenda de uma vez por todas, presta atenção. Não há como ser 100% feliz em 100% do tempo. A felicidade perpétua é uma utopia e acabaria com a sua vontade de realizar qualquer coisa na vida. Mas mesmo que a insatisfação com a vida sempre tenda a existir, você não pode se resignar, ou seja, aceitar a situação passivamente. Você tem que agir para ser o mais satisfeito possível. É por isso que eu vou te mostrar 5 dicas essenciais para que você se torne a mais satisfeita possível. Então presta atenção em mim agora. Pega um papel e uma caneta para anotar essas dicas que são super importantes. Primeira dica: aonde você está? Você já parou para pensar o porquê você está insatisfeita? Onde está essa insatisfação na sua vida? Como você entendeu anteriormente, a insatisfação com a vida pode ser gerada porque a gente vive vários tipos de felicidade, né? E quando uma felicidade está em alta, outras podem estar em baixa. Então, qual é hoje a sua grande insatisfação? Será que você tem um ótimo emprego, mas a sua vida amorosa vai de mal a pior? Ou você tem uma vida sexual ativa, mas o seu emprego é um inferno? Se o seu caso for o trabalho, é preciso aprender a lidar com a insatisfação profissional. Mas se não for o seu caso, qual é? Depois de descobrir qual é a parte que atualmente gera maior insatisfação na sua vida, pense mais a respeito. Como você ficaria satisfeita? O que faria você se sentir satisfeita? Crie estratégias para gerar satisfação nessa área da sua vida que está em baixa agora. Mas lembre-se sempre que, na busca de satisfação, uma área sempre vai falar mais alto do que as outras. Então, quando você começar a priorizar fortemente uma das áreas, as outras inevitavelmente podem baixar. É por isso que é preciso buscar um equilíbrio de satisfação entre todas as áreas mais importantes da sua vida. Mesmo que de tempos em tempos, você tenda a priorizar mais uma delas, mas não se pode deixar de dar atenção para as outras. É um jogo de equilíbrio de pratos, né? Você precisa aprender a equilibrar esses pratos. Segunda dica: controle interno. A satisfação da vida jamais pode estar atrelada a pessoas ou situações. Quando você baseia sua satisfação pessoal no mundo externo, você se torna altamente insatisfeito, porque não tem como controlar pessoas ou situações. Se você respondeu ao questionamento do item passado, você pode ter dito que a sua insatisfação pode estar no seu casamento, porque o marido ou companheiro ou companheira não faz isso ou aquilo, porque tem determinadas atitudes que você não gosta, ou ainda que a sua insatisfação está no seu ambiente de trabalho, que é muito ruim, né? Mas você não pode controlar outra pessoa ou a situação. E quando você tenta insistentemente controlá-los, você gasta energia à toa e constantemente vai se frustrar, porque em muitas ocasiões as pessoas
não vão agir como você quer e as coisas não vão acontecer da maneira como você deseja. Então é preciso desenvolver o seu autocontrole, o controle interno. Você precisa aprender a controlar como você se sente e age em relação a outra pessoa ou em relação à situação. Muitos estudos apontam que estar no controle de si mesma faz com que você aumente gradativamente o seu nível de satisfação com a vida. Esse controle está quando a gente olha para situações da nossa infância que nos trouxe percepções distorcidas de abandono, rejeição, humilhação, manipulação ou traição. Lembra do meu exemplo? Terceira dica: divirta-se com seus amigos. Quantos amigos você tem? Você tem o hábito de realizar alguma atividade com seus amigos, pelo menos uma vez por semana ou de 15 em 15 dias? Diversos estudos provaram que cultivar as amizades e se relacionar com seus amigos regularmente aumenta consideravelmente a sua satisfação pessoal. É difícil não sentir satisfação quando você está com seus amigos. Então, se hoje você está se sentindo insatisfeita, pense nas suas amizades. Como é que são as relações sociais? Você tem relações sociais? Eu não falo dos colegas de trabalho, nem das amizades virtuais, nem falo das redes sociais. Eu falo, na verdade, de amigos de verdade, de amigos do peito. Programas reais, cara a cara com seus amigos. Você tem o hábito? Além disso, quantos amigos você deixou para trás? Você se lembra das amizades que ficaram no passado? Por que elas ficaram no passado? Retome as suas antigas amizades, construa novos engrandecedores relacionamentos e comece a marcar programas regulares com seus amigos, mesmo em pandemia. Você consegue fazer isso. Conviver com seus amigos aumenta muito a sua satisfação na vida. Quarta dica: permaneça em movimento. Permanecer em movimento significa se manter fisicamente e mentalmente ativa. Não é novidade que pessoas que se exercitam regularmente sentem mais satisfação com a vida. Isso acontece porque o exercício físico e mental libera neurotransmissores, que injetam satisfação e bem-estar no nosso cérebro. A satisfação e a felicidade são muito mais científicas do que filosóficas. São muito mais reais do que abstratas. O fato é que a felicidade é química, ela é real. São reações bioquímicas que ocorrem no nosso cérebro e que geram um sentimento de satisfação na sua vida. E o exercício físico induz a reações químicas de felicidade no seu cérebro, liberando endorfina, dopamina, serotonina, ocitocina. Manter-se mentalmente ativo é tão importante quanto ser fisicamente ativo. Se manter ativa mentalmente significa manter sempre aprendendo coisas novas. Para se sentir consideravelmente satisfeita, é preciso manter o seu cérebro ativo, sempre em desenvolvimento. Claro que não é por 24 horas, a gente precisa do nosso tempo de descanso, de relaxamento mental e físico, Mas o ponto aqui é frisar o quão é importante a gente se manter mentalmente e fisicamente ativos no nosso dia a dia. Além disso, quando você se mantém sempre aprendendo e evoluindo, a autoconfiança e o sentimento de realização se mantêm constantemente presentes na sua vida. E eu sou um exemplo disso. Eu gastava meu tempo sentada no sofá vendo novelas, programas que não me beneficiavam, olhando para o Facebook, Instagram. Eu perdia muito meu tempo. Hoje eu sei disso, porque eu senti na pele quanto foi maravilhoso e transformador me exercitar mentalmente e fisicamente. Me trouxe ganhos extraordinários, não somente financeiros, mas pessoais. Me deu mais autoconfiança, gerou em mim mais autoridade, mais satisfação. Portanto, mantenha-se sempre curiosa, explorando o mundo. Pessoas curiosas sabem que explorar a curiosidade constantemente é desconfortável. E é esse o caminho que nos torna mais sábias e, consequentemente, mais satisfeitas. Quinta dica: viva o presente. Talvez a maior causa da insatisfação com a vida seja não saber viver o momento presente, o aqui e o agora. A gente está sempre no passado ou no futuro, pensando em tudo que já foi bom, que já passou, tudo que a gente quer conquistar lá na frente, não é mesmo? Mas isso gera uma grande insatisfação com a vida. O passado pode gerar ansiedade, angústia, frustração, porque a gente acredita que a gente vive tempos bons que não vão voltar mais. Por outro lado, quando a gente passa a pensar no futuro, sempre existe algum desejo por trás. E o objeto do desejo gera insatisfação, porque a gente não tem ele. A solução, por mais clichê que pareça, é viver no presente, no aqui e no agora. Pense no presente, exatamente no momento presente. Sim, nesse milésimo de segundo em que você está me assistindo e me ouvindo. Nesse milésimo de segundo, existe alguma insatisfação? Eu tenho certeza que não.
Não existe insatisfação no momento presente, apenas no passado e no futuro. Presta atenção no que eu vou dizer agora, muito importante. Voltar a viver no presente é um treino. Você aprende a se colocar e a se recolocar no presente toda vez que sentir que está divagando. Nós falamos das 5 dicas, né? Mas eu tenho uma dica extra para você, que é a seguinte: procure ajuda. Talvez você não esteja vivenciando apenas a satisfação mediana do ser humano, que sempre sente uma pitadinha de insatisfação e é normal. Talvez seja aquele algo a mais faltando e muitas vezes a causa da sua insatisfação com a vida pode ser mais profunda do que você pensa e sabe. Se for esse o seu caso, é preciso procurar ajuda profissional, como a de um psicólogo, psicanalista, terapeuta. E, infelizmente, a maioria das pessoas cronicamente infelizes se recusam a pedir ajuda. E assim vivem insatisfeitas pelo resto das suas vidas. Se você acredita que possa ser o seu caso, não deixe que isso aconteça com você. Procure ajuda médica o mais rápido possível, de um psicólogo, psicanalista, terapeuta, psiquiatra. Ninguém precisa de ajuda. Todos nós merecemos ajuda. Bom, como você pode perceber, a insatisfação com a vida é natural do ser humano. Sinceramente, não há como não sentir insatisfação por todos os fatores que eu apresentei aqui agora. Mas isso não quer dizer que você deve aceitar essa condição naturalmente humana sem fazer nada a respeito. Porque se você aceitar, aí sim você vai passar a maior parte da sua vida como uma pessoa infeliz e insatisfeita. Entenda por que você está insatisfeita hoje. Decida conscientemente acabar com essa insatisfação específica. Comece a equilibrar os seus pratos cada vez mais, as suas áreas da vida. Controle-se internamente. Permaneça curiosa e em evolução. Conviva regularmente com seus grandes amigos. Aprenda a viver o presente, o aqui e o agora. Se for o caso, procure ajuda profissional. Não sentir plena satisfação na vida é normal. Só não é normal aceitar essa condição passivamente. Então haja, porque só depende de você viver a mais satisfeita possível. Então, quais são as suas maneiras para lidar com essa eterna insatisfação do ser humano? Se você não consegue saber como agir nesse momento, caso não tenha ideia de como se reorganizar, organizar o seu dia, retomar os seus projetos, ter confiança nas suas decisões profissionais e pessoais, ressignificar suas crenças internas que te paralisam de enxergar novas possibilidades para sua vida pessoal, profissional, né? Uma vida mais satisfatória, continua aqui comigo. Eu te convido a conhecer tudo sobre a jornada do autoencontro. Eu criei um programa online único e original de 7 semanas que vai te ajudar a trabalhar tudo isso, a redescobrir quem você é, onde você se encontra nesse momento da sua vida, o que você deseja realmente, qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida, como caminhar rumo aos seus objetivos, entendendo os seus medos, as suas crenças limitantes, o que está te sabotando de ter uma vida próspera e abundante, reconhecendo suas reais habilidades e qualidades, descobrindo os seus reais valores, alinhando seus pensamentos com suas emoções, sensações e trazendo tudo isso para sua consciência. Entender os seus padrões comportamentais, aprender a transformar suas dores em recursos, reorganizar sua vida pessoal e profissional, aprender a dar passos necessários e consistentes rumo aos seus desejos e objetivos. Fez sentido para você tudo que eu disse? Então, as aulas começam dia 26 de outubro, daqui a 14 dias. Então, corre e garanta a sua vaga para essa jornada fantástica e transformadora que é a jornada do autoencontro. Clica no botão abaixo e se dê esse presente nesse dia tão especial que é o Dia das Crianças. Para você olhar para sua criança interna com muito amor. Mas não é só isso. Eu vou te dar alguns presentinhos a mais, porque você merece ter alguns bônus especiais. Aqui embaixo tem todas as informações que você terá ao entrar na jornada do autoencontro. O programa completo em detalhes, os bônus especiais, os depoimentos das mulheres incríveis que participaram comigo da primeira jornada, o valor do programa, tudo explicadinho aqui embaixo para você conhecer e poder tomar sua decisão de estar comigo na segunda jornada ou não. Você vai sentir no seu coração se essa jornada é para você. Há um aviso super importante. As vagas são realmente limitadas, porque diferente de outras pessoas que dão cursos online por aí, eu dou 100% de atenção individual durante o processo. Então eu não tenho condições de atender mais de 20 pessoas por jornada. Por isso, a jornada é para 20 pessoas. As 20 primeiras pessoas que se inscreverem
vão entrar na jornada. Não tem como abrir para mais mulheres. E eu não sei quando vai ser relançada a jornada novamente. Então, se você sentiu no seu coração que essa jornada é para você, se você acha que está na hora de você dar uma guinada na sua vida, então leia aqui abaixo tudo sobre a jornada. Você vai ver os depoimentos das mulheres que participaram comigo dessa jornada. Veja o que eu preparei de presente para você, além dos bônus extras que vão te beneficiar para a vida inteira. E decida se essa jornada é para você, clicando no botão para participar desse programa sensacional. Eu agradeço muito a todas vocês que estiveram comigo hoje. É uma honra e uma gratidão estar com vocês aqui hoje. Decidam se esse é o momento, se a jornada do autoencontro é para você. Gratidão a todas vocês.